Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar. Oi pessoal, bom dia. E aí, como vocês estão? Então, espero que todos estejam bem. E agora vamos iniciar nossa aula, né? Então, como vocês sabem, nas terça-feiras geralmente estudamos gramática, né? Português ou ciências. Então, hoje vamos iniciar com gramática. Página 69 do livro de gramática, artigos definidos e também os artigos indefinidos. Aqui no livro de vocês, tem todo o passo a passo explicando sobre os artigos definidos e artigos indefinidos. Até já estudamos sobre esse assunto no livro da língua portuguesa de vocês. Mas aqui no de gramática pede, então vamos rever novamente os artigos definidos e também indefinidos. Então vamos ler o texto juntos. O burro e o cachorrinho. Um fazendeiro tinha um burro e um cachorrinho. O burro vivia no serviço, carregando balaios de café, milho e frutas. Trabalhava de sol a sol. O cachorrinho não estava sempre em casa descansando. Então, as palavras destacadas aí no texto é o e o, não é verdade? Então, as palavras destacadas e o, elas são artigos, minha gente. Então, o que são artigos? São palavras que acompanham os substantivos. Então, antes dos substantivos masculinos, podemos usar os artigos o, os, e uns, que são os masculinos. Antes dos substantivos femininos, podemos usar os artigos a, as, uma, umas. Então, os artigos podem ser definidos, que são o, a, os e as. Eles determinam os substantivos de forma precisa, especificando um ser dentre outros da mesma espécie. Exemplo: o desenho que fiz ficou engraçado. Então, o artigo dessa frase aí é o. Indefinidos: uma, uns e umas. Determinam um ser de forma imprecisa, não especificando dentre outros de sua espécie. Exemplo: fiz um desenho engraçado. Então, nessa frase aí tem apenas um artigo. E o artigo indefinido aí será esse que está em destaque. O nome, a letra, a palavra Então, na página 69, temos aí na atividade já, para vocês, vão primeiro ler o texto, né? E depois vão fazer um triângulo nos artigos que encontrar. Então, 69 a 70 também. Só até a página 70, tá certo? Então, esse assunto não é difícil, é só você decorar os artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Os indefinidos: uma. Uns, umas. Entendeu? Então, uma. Uns, umas. Esses são os artigos indefinidos. Agora, quero que vocês peguem o livro de ciências de vocês, o livro mesmo, livro. Não peguem reforço, eu quero o livro. Pra gente estudar o assunto de hoje na página 60, onde vamos ler Animais do Passado. Então, o texto é um pouquinho grande. Quero que vocês me acompanhem. Analise a cena
e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos propostos. Então, aí dá para ver os animais. É possível que algum dos animais mostrados na cena possa desaparecer um dia? Como você acha que eram os animais que habitavam a Terra em um passado distante? São duas perguntas interessantes, não é? Então, olha, acredita-se que a vida tenha surgido na Terra há mais de 3 bilhões de anos, com seres microscópicos. Então, são seres que ninguém conseguia ver. E, ao longo do tempo, os seres vivos foram evoluindo e sofrendo modificações em sua estrutura, dando origem a novas espécies. Da mesma forma que novos animais surgiram, outros foram sendo extintos do planeta, quer dizer, desapareceram, como os dinossauros, por exemplo. Os dinossauros habitaram a Terra há milhões de anos e o motivo pelo qual esses répteis gigantes sumiram até hoje é desconhecido. A teoria mais aceita é a de que uma série de catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, chuvas ácidas, aumento da temperatura, mais a colisão de um asteroide com o planeta, tenham levado os dinossauros à extinção. Essa daí é a teoria mais aceita. Só que não temos prova realmente se foi isso que aconteceu. Devido à mudança dinâmica da vida, os animais que existem atualmente são bem diferentes dos que habitaram a Terra em eras passadas. Observe. Então, esses animais aqui eram como os que habitavam antigamente. Representação de como era a vida no ambiente aquático há mais de 400 milhões de anos. Prestem atenção e vejam como eram diferentes os animais. E olha, hoje, ambiente aquático no período atual. Então, esses aqui são os animais que vivem na água hoje em dia, certo? Então, tem uma grande diferença. Então, eles evoluíram bastante. Por meio dos fósseis, que são restos ou vestígios de seres vivos que ficam preservados em materiais como rochas, gelo ou até em resina produzida por vegetais. Por meio dos registros marcados nas rochas, é possível descobrir o peso, o tamanho e os hábitos alimentares e até a maneira como o animal locomovia-se, possibilitando uma investigação sobre os vários seres que habitaram o nosso planeta. Fóssil de libélula encontrado na Chapada do Araripe, no estado do Ceará. Estima-se que esse inseto tenha vivido há aproximadamente 100 milhões de anos. Muitos fósseis de animais são encontrados em uma espécie de resina, o âmbar, produzida por árvores que viveram há milhões de anos. Esses animais ficavam grudados na resina, que, com o passar do tempo, endurecia e preservava-os. Além de parte dos organismos, também podem ficar preservados vestígios de um ser vivo, como pegadas, casca de ovos e até excrementos, que no caso são as fezes. Então, isso aqui é uma pegada de um dinossauro encontrada na Tailândia. Como se forma um fóssil? Na página 62, viu? Quando um ser vivo morre, normalmente seu corpo entra no processo de decomposição e começa a se desintegrar. Porém, em alguns casos, devido às condições do ambiente, o processo de decomposição é interrompido e partes do corpo do ser vivo ficam preservadas. Observe como ocorre esse processo na representação a seguir. Então, está mostrando aí na imagem
O animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passar por um processo lento de decomposição. Com o passar do tempo, a camada de sedimentos começa a cobrir cada vez mais o animal. Suas partes moles, como os músculos e a pele, dificilmente são preservadas devido à facilidade de se decompor. Então, o sedimento ao redor dos restos do animal vai se solidificando e transformando-se em rochas. E à medida que as partes duras do seu corpo se decompõem, vão sendo substituídas por minerais da rocha que se infiltram nos espaços vazios. Então, o processo de fossilização pode acontecer também com outros seres vivos, como as bactérias e também os vegetais. Então, na página 63, temos a atividade, a 64, a 63, mas também a 64, certo? De ciências. Qualquer dúvida que tiver, releia novamente a página 60, 61 e a 62, para vocês conseguirem responder o exercício, tá certo? Então, gente, por hoje, finalizando nossa aula, quero deixar um beijo grande para todos, um abraço muito carinhoso para todos vocês, certo? E amanhã estaremos de volta. Beijos!